Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós iniciaremos a nossa jornada. Eu agradeço você por fazer parte dessa história, beleza? Então a primeira aula do canal vai para o bloco 8 aqui do nosso concurso nacional unificado, o CNU. Show? O que a gente vai abordar na aula de hoje, pessoal? Bom, hoje a gente vai trabalhar o ponto, o eixo de noções de direito. No caso, a nossa primeira aula, e a gente vai abordar ali o início de direitos e garantias fundamentais, beleza? O edital ele não coloca expressamente, mas essa primeira parte ela é basicamente direito constitucional e a segunda parte, direito administrativo, beleza? Peço perdão por demorar a postar os vídeos, a gente vai tentar aqui produzir na maior celeridade possível para você nessa reta final acabar aproveitando aí e revendo pontos ou até mesmo vendo alguns pontos importantes, beleza? Essa primeira aula foi dividida, no caso, em dois blocos, onde a gente vai ver uma pequena parte teórica e logo na sequência a gente vai para o que mais importa, que são a resolução de questões, beleza? Então, ó, a gente vai ver direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Show? Ó, antes de a gente começar, eu falei que a gente vai ver aqui uma pequena parte teórica, uma introdução, justamente para situar vocês no próprio edital de vocês, o que está cobrando lá. Show? Então, o que acontece? Dentro da estrutura constitucional, a gente vai ter o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, exatamente como está lá no seu edital. E aí, observem que o próprio edital ele destrincha na ordem dos capítulos. Então, dentro da Constituição da República, a norma ápice, que faz a gestão de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem ali a divisão em títulos, capítulos e seções. Aqui a gente vai trabalhar o título 2, que é o que importa, porque é o que está no seu edital, bem como os capítulos que neles estão também, beleza? O capítulo 1, que é o que a gente vai trabalhar nessas duas primeiras aulas, ele é o famoso artigo 5º da Constituição da República. Então, a gente tem dos direitos e deveres individuais e coletivos, beleza? Então, o artigo 5º, ele vai tratar desses direitos que a gente chama de direito de primeira geração dentro do direito. São direitos ali de prestação negativa do Estado, ou seja, o Estado não meteu o bedelho ali e garantir que as pessoas usufruam livremente dos seus direitos. Show? O porquê que eu quero trazer essa estrutura, vocês vão já ver aqui comigo. Ó, capítulo 2, dos direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade. Capítulo 4, dos direitos políticos. Capítulos, aqui repetiu, seria capítulo 5, perdão. Aqui, ó, capítulo 5, dos partidos políticos, beleza? E aí são esses capítulos que o seu edital abordou. Aí você fala assim, Igor, mas tem um tema mais lá para frente que fala sobre garantias desses direitos fundamentais. As garantias dos direitos fundamentais, elas estão incluídas aqui nesse primeiro capítulo. Lá no artigo 5º, você vai encontrar as garantias. Então, por que o seu edital ele tratou de forma separada? É o que a gente vai ver agora. Ó. Vem comigo. Direitos e garantias fundamentais. Qual a diferença entre direitos e garantias? Veja, eu tenho aqui o título 2 sendo direitos e garantias fundamentais. Aí a gente vem tratar dos direitos individuais e coletivos aqui primariamente. Aqui inicialmente a gente vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Mas, Igor, qual a diferença entre direito e garantia? Pessoal, bem simples. O que acontece? A Constituição, ela confere ao cidadão determinados direitos. O que seriam esses direitos? Seriam ali situações prerrogativas inatas ao cidadão e que ele pode usufruir de determinado bem, ou dispor de determinada situação, ou fazer ou deixar de fazer ali um determinado fato, ou se colocar de uma forma ali em que ele queira diante de determinado tema. Então, o direito é tudo aquilo que nós temos por prerrogativa de fazer ou não fazer, resumindo, beleza? E a garantia. Caso o Estado ou qualquer outra pessoa
viole um desses nossos direitos, ou seja, houve ali uma violação desse nosso direito, aí vai entrar as garantias, que são exatamente o que a gente chama de remédios constitucionais. Beleza? Esses remédios constitucionais, o próprio nome já nos traz uma inferência legal para a gente conseguir fazer essa assimilação. Remédio a gente toma quando tem alguma disfunção no nosso corpo. Se tem algum problema, a gente toma o remédio para tentar ali curar, tratar aquela problemática. Os remédios constitucionais são as mesmas coisas, é a mesma coisa. Então vejam, eu tenho o direito, se eu tenho uma lesão ou uma ameaça de lesão ao meu direito, eu vou ter uma garantia, um remédio constitucional para combater aquele male e eu poder usufruir o meu direito de forma livre, beleza? Só para vocês entenderem bem rápido, porque a gente vai tratar de remédios constitucionais em uma aula separada, dada a importância desse tema, beleza? Direito. O direito de ir e vir, o direito de locomoção, o direito de liberdade. Esses são direitos que nós, cidadãos, temos. Mas e se alguém me colocar, por exemplo, me colocar em cárcere privado, me prender, ou se a justiça ou o poder público impedir que eu vá a determinado lugar e de forma ali incorreta, irregular, ilícita, eu tenho um remédio para combater esse mal que está afetando o meu direito, que é o habeas corpus. Então, a gente tem o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, beleza? E a gente vai tratar deles em aula específica. Então, só para vocês entenderem a diferenciação e, principalmente, que vocês entendam essa estrutura aqui, por quê? Se eu perguntar para vocês, direitos sociais são direitos e garantias fundamentais? Sim. Por quê? Porque todos esses capítulos eles estão dentro do título Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos políticos são direitos e garantias fundamentais? Sim, pois eles estão também dentro do título 2. Agora, cuidado, porque se a questão te apontar um direito social, um direito da nacionalidade, e te falar que é um direito individual e coletivo, aí vai estar errada a afirmativa. Por quê? Porque os capítulos aqui eles são independentes, dentro da estrutura constitucional, beleza? Então, sem mais delongas, que coloquei a nossa rede social aqui, ó, o Instagram, se você não segue, beleza? Já segue lá, ó, @prof. Igor Muniz. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí que serão muitos vídeos lançados nos próximos dias, assim eu espero, beleza? A qualidade, às vezes, do vídeo, do áudio, não está tão legal, mas é um início e se a gente for esperar a situação perfeita para começar, a gente nunca começa. E aqui a minha intenção é ajudar vocês. Eu já estive e estou ainda, né, do lado de cá, também como concurseiro ainda, que sou, e eu assim pretendo ser por muito tempo, nem que seja depois ajudando as pessoas a alcançarem seus sonhos, mas o concurso público mudou a minha vida e eu espero que mude a sua vida também, beleza? Então, segue lá, já deixa o seu joinha, beleza? Então, vamos nessa. Então, qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? A gente acabou de ver. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, agora a gente já entra aqui diretamente, certo? No tema da nossa aula. Então, as questões que nós abordaremos são questões, em parte, da CESGRAN-Rio, beleza? E boa parte também de outras bancas que terão uma pegada bem específica. Antes de entrar nas questões, eu quero tratar uma situação com vocês. E espero lembrar. Vamos nessa. Então, o artigo 5º é exatamente quem vai trazer, quem vai inaugurar o capítulo 1, e é ele todinho, apenas, os direitos individuais e coletivos. Eu falo todinho, apenas, mas nós temos 79 incisos, então é coisa para chuchu, é um mundo. Por quê? Porque dentro, vem comigo, dentro da estrutura ali do artigo 5º, você vai ter direitos que perpassam, ou seja, eles passam por todas as matérias. Então, vai ter ali direito processual penal, direito civil, direito administrativo. Tem uma gama ali infinita
de vertentes dos direitos, de ramos dos direitos incluídos dentro do artigo 5º. Então, a gente precisa ter um tato para tratar e passar numa linguagem para vocês que vocês entendam, beleza? Então, ó, o que o artigo 5º fala? Vem comigo. Artigo 5º. Todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Vou destacar aqui para vocês, ó. Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Então, veja, quando eu falo todos são iguais, eu falo inclusive brasileiros e também estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito. Aí ele traz vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Veja, lembra que eu falei para vocês que o artigo 5º, ele trataria dos direitos individuais e coletivos. Vem comigo aqui. E que esses direitos individuais e coletivos são direitos de primeira geração, como nós chamamos aqui no direito constitucional, certo? Ou primeira dimensão, como alguns autores preferem chamar. Eles são direitos esses direitos de primeira geração, eles são prestações negativas do Estado. Então, veja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, segurança, propriedade, são aqueles direitos primários, de que o Estado não pode ir e intervir de forma direta na vida do cidadão de forma ali ao seu bel prazer, do jeito que ele quer. Ele vai ter que, através de lei, através ali do princípio da legalidade, que a gente vai ver lá no direito administrativo, ele vai ter situações em que ele poderá intervir, mas tudo regulado, tudo regulamentado, tudo trazido em lei, justamente para amarrar, para limitar a atuação do poder estatal na vida do particular, beleza? Então, esses direitos aqui, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, são direitos básicos, são direitos ali trazidos em que a gente tenta afastar um pouco o Estado nessa intervenção, beleza? Aí agora a gente vai chamar a atenção de alguns detalhes deste artigo 5º. Ora, ele fala que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Aí você fala assim, Igor, mas existem algumas distinções. Perfeito, existem. Mas sabe por que existem? Ó, se todos são iguais... Opa, agora vocês estão vendo, né? Se todos são iguais perante a lei, para que as políticas... Para que, né? Se todos são iguais perante a lei, para que as políticas afirmativas? Aí você fala assim, Igor, o que são políticas afirmativas? Bom, para começar, a gente tem a atuação do Poder Executivo, ou seja, o seu prefeito, o seu governador, o presidente da República. O Poder Executivo, ele é responsável por administrar essas políticas públicas. Elas servem para destinação de recurso público, para prioridades ali da agenda do governo, beleza? Então, políticas afirmativas são políticas públicas voltadas para uma classe vulnerável, uma classe menos favorecida, uma classe ali que esteja em desvantagem. Então, veja, por exemplo, quando a gente pega o exemplo mais clássico, a lei de cotas, por exemplo, ela visa ali, além da reparação histórica, ela visa dar uma igualdade de competição ali para os concorrentes, seja no certame público, seja para ingressar numa faculdade pública, beleza? Então, essa política afirmativa, ela trata diferentes pessoas. Mas a gente acabou de ver, Igor, que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Sim, esse conceito trazido pela Constituição no artigo 5º é o que a gente chama de igualdade. Só para ver se não vai ficar aqui em cima. Não, perfeito. Igualdade formal. Enquanto, e aí eu ponho diferente, enquanto as políticas afirmativas, e nesse prisma que eu acabei de trazer para vocês, ela busca uma igualdade material. Essa igualdade material é aquela famosa frase: eu vou tratar os desiguais de forma desigual à medida de suas desigualdades. Então, veja, tem uma imagem, era para eu ter trazido, acabei que eu não trouxe, mas ela é mais ou menos assim, ó, você tem aqui um muro,
E nesse muro você tem uma pessoinha aqui e uma pessoinha que está enxergando. Uma pessoinha que está quase enxergando, uma que está um pouco mais longe e uma que já está enxergando. Aí você tem 3 caixotes para entregar. Se você entregar um caixote para cada, para que eles possam tentar enxergar, você está agindo de acordo com a igualdade formal, porque você deu um caixote para cada. Mas veja, esse último aqui, esse último cidadão, vamos colocar um chãozinho aqui para vocês entenderem também. Esse último cidadão aqui, o pernudo, ele já está enxergando. Só esses 2 que ainda não. Só esses 2 aqui que ainda não. Ó. Esse não está, esse não está. Eu preciso dar um caixote para esse terceiro? Não. Agora eu tenho 3 caixotes. Se eu der um caixote para esse e 2 caixotes para esse aqui vai conseguir se projetar e enxergar. Esse aqui com um caixote consegue se projetar e enxergar. Ao final eu dei 2 caixotes para um caixote para o outro e não dei nenhum caixote para esses 3. Mas eu consegui colocar os 3 de forma igualitária, enxergando por cima do muro. Esse conceito é exatamente a igualdade material. Beleza? A igualdade material. Show de bola? Então, avançando. E os estrangeiros, turistas, que não possuem residência no Brasil? Por que a pergunta? Porque ele fala assim, ó, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Aí pergunta, e se o estrangeiro não tiver residência no Brasil? Se ele não morar aqui no nosso país, ó, ele não tem residência no nosso país, o que acontece? O STF, ele já disse que independe de residir ou não aqui. Ele terá direito a esses direitos e garantias individuais, beleza? Então, não é porque o estrangeiro não mora aqui que ele não vai ter direito à vida, não vai ter direito à propriedade. Chegou aqui, tem todos os direitos, porque são direitos ali inatos à pessoa humana, beleza? E aí a gente tem aqui como princípio, fundamento principal da República, um meta-princípio ali, um fundamento motriz, exatamente a dignidade da pessoa humana, que vai trazer aqui para o estrangeiro que não reside no país a mesma cobertura desses direitos fundamentais. Beleza? Qual é o maior direito de todos? É essa a pergunta, né? Qual que vale mais, a vida ou a propriedade? Pessoal, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Ó, olha a frase, eu vou colocar em caixa alta. Não há direito absoluto. Beleza? Não há direito absoluto. Certo? Aí fala, Igor, mas e o direito à vida? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vem aqui comigo. Legítima defesa. O que seria a legítima defesa? Legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Igor, o que é isso? Quer dizer que se alguém trouxer uma grave e injusta ameaça para a minha vida, eu posso me defender e ceifar a vida daquele injusto agressor. Mas veja, essa prerrogativa, esse direito, essa possibilidade, ela violaria o direito à vida do agressor. Mas é exatamente por isso que eu afirmo para vocês, nem mesmo o direito à vida ele é absoluto, certo? Então, coloquem na cabeça de vocês, não há direito absoluto, há sempre uma ponderação. A gente vai sempre usar o princípio da ponderação, beleza? A gente sempre vai ponderar no caso concreto. Show de bola? E avançando, agora a gente já cai nas nossas questões e, como prometido, deixa eu trazer aqui umas informações básicas aqui para vocês. O que acontece, pessoal? Vê comigo, ó. A SESGRAN Rio, a gente trouxe a primeira questão da VUNESP, mas a SESGRAN Rio ela tem uma cobrança bem tranquila em relação aos conteúdos de prova, formato de prova, beleza? O que acontece? A SESGRAN Rio, eu acho que ela vai trazer uma pegada um pouco diferente nesse concurso nacional unificado. Não à toa, ele está sendo chamado de Enem dos concursos, não só pelo formato diferente, mas eu acredito fielmente também que pelo formato da prova. E o que nós temos de principal característica no Enem? Textos longos, uma busca não ali pelo decorar da matéria, mas sim pelo entendimento e aplicação da matéria.
Então, eu acredito que haverá ali uma cobrança um pouco similar com a cobrança que a FGV faz para a OAB, que são cobranças ali de aplicação das leis e dos conhecimentos em casos concretos, certo? De uma forma um pouco mais tranquila. Eu não acredito numa prova difícil, mas eu acredito numa prova extensa e espero que bem elaborada para vocês. Beleza? A gente trouxe aqui questões um pouco menos, como eu posso dizer, um pouco menos situacionais, de colocar dentro de um problema, né? Um pouco mais literais. Mas no decorrer das questões, eu vou tentando dar esse enfoque para que vocês entendam o que eu estou falando agora, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, ó, a questão é da VUNESP, da PM São Paulo Soldado. A primeira questão fala assim, ó, é de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes públicos dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Nesse contexto, é correto afirmar sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 88, que... Então, o que ele quer? Aí a gente vai para a questão de grifando na prova, né? É correto. É correto o que se afirma sobre esse tema. Que tema, pessoal? Os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, a gente está falando de título 2, mas a questão basicamente aqui vai trazer o capítulo 1, beleza? Então, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem expressa de autoridade pública competente. Cuidado, cuidado. Por quê? Aqui a gente está falando do princípio da legalidade. Beleza? O princípio da legalidade, ele está lá no inciso 2 do artigo 5º da nossa Constituição da República. E o que fala o princípio da legalidade? A gente comentou no início da aula acerca do princípio da legalidade. Bom, o princípio da legalidade, ele vai dizer que nós temos duas vertentes do princípio da legalidade. A legalidade, vem comigo, a legalidade ampla e a legalidade estrita, restrita. Essa legalidade ampla é a nossa legalidade. É exatamente o que fala aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja em lei. Senão, ó, esse senão em virtude de, não de ordem, mas em virtude de lei. Então, somente a lei pode nos obrigar a fazer ou deixar de fazer determinada situação, certo? Aí fala assim, Igor, mas de repente a ordem de um policial, ali você tem uma expressa autorização por uma lei. Então, aquele agente, quando ele te manda parar um veículo, não está na lei aquele parar o veículo. Tá sim, ele tem a prerrogativa de fazer você parar, porque naquele momento ele é o próprio Estado ali, beleza? Então, e nós temos a legalidade restrita, estrita, mais fechada, que é a da administração pública. A administração pública, em regra, não pode nada, a não ser o que estiver em lei, dentro da legislação, beleza? Então aqui, ó, não seria em ordem, não seria em ordem expressa de autoridade, mas sim em virtude de lei. Então não é a letra A, beleza? Letra B, é plena a liberdade de associação, não podendo o Estado negar o registro de associações civis em decorrência do seu objeto social. Veja, de fato é plena a liberdade de associação. De fato é plena. Porém, o Estado ele pode limitar, porque lá na Constituição fala que é vedado as de cunho para militar. Então, veja, as associações paramilitares, e a gente vai ver isso aqui lá no inciso 17, elas são vedadas pela Constituição. Então, a depender do objeto social, se for ali uma associação que tenha esse viés paramilitar, o Estado ele poderá sim ali negar esse registro, beleza? Então, por isso também que não é a nossa letra D. C. Não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador. Até aqui tudo bem. Aí ele traz as exceções. Exceto se em decorrência de determinação judicial, sim,
Ou nos casos de flagrante delito, ok, ou seja, está acontecendo um crime, no momento daquele crime você flagrou aquele delito, então você pode entrar naquele domicílio, certo? Ainda que não tenha o consentimento do morador para impedir, repelir aquele injusto ali, aquele ilícito, beleza? Desastre, a casa está caindo, né? Enchente, deslizamento, você vai esperar ou ter que pegar a autorização para poder entrar naquela casa? Não, você entra, porque ali está amparado pela Constituição. Ou para prestar socorro da mesma forma, beleza? Desastre ou para prestar socorro. De repente a pessoa teve um mal súbito ali, ela está sozinha em casa, você viu, ela gritou por ajuda, você está passando, você pode entrar ali sem mais problemas, beleza? Aí eu chamo a atenção, por quê? Você fala assim, Igor, mas não citou, vem comigo, mas não citou que o mandado judicial é só pela manhã. Está certo, ele não falou. Mas questão incompleta não necessariamente vai ser uma questão incorreta. Eu sempre falo isso, certo? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu tenho 5 irmãos. Se eu digo que esse é meu irmão, está certo. Eu não disse que é só o meu irmão. Então, uma das formas de adentrar na residência do cidadão sem o seu consentimento é por mandado judicial, por via ali do Poder Judiciário? Sim. É uma exceção? Sim. Mas dentro dessa exceção eu tenho uma limitação. Só pode durante o dia, não pode durante a noite. Mas isso não torna a questão errada. O item, portanto, está correto. Beleza? D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtenham previamente a autorização da autoridade competente. Veja, aqui de fato eu estou falando do direito de reunião. O direito de reunião. Só que, cuidado, porque ele limitou. Desde que obtenham previamente. Desde que não. Ainda que. Não vou colocar nem ainda que. Vou colocar aqui outra palavra que é melhor. Independentemente. Independe de prévia autorização da autoridade competente. Então, para que haja uma reunião pacífica, eu não preciso da autorização do poder público. O que eu preciso é somente comunicar o poder público para que o poder público, sabendo que em determinado local, em determinado dia, haverá um evento sobre tal pauta. Por quê? Porque se um outro grupo também tentar fazer naquele mesmo dia, naquele mesmo local, não haja conflito dentro daquele espaço, beleza? Então você tem aqui a possibilidade de fazer sim as reuniões de forma pacífica, independente de ter ou não autorização da autoridade competente. Basta você comunicar, beleza? Então também não é a nossa letra D. Letra E. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, salvo por ordem da autoridade policial. Autoridade policial não, autoridade judicial. Beleza? Então, só para confirmar, aqui o nosso gabarito, letra C. Beleza? Vamos nessa. Avançando aqui, entre os direitos, veja que agora eu trouxe uma questão da banca FGV para vocês. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos, constante na Constituição da República de 88, encontra-se pertinente que, então ele, de novo, entre os direitos e deveres individuais e coletivos, ele está se referindo ao artigo 5º, e ele fala encontra-se pertinente. Então ele quer o correto. Beleza? É de extrema importância, pessoal, vocês fazerem essa análise do comando para que vocês, de repente, o comando não esteja pedindo a exceção, vocês enxergam o erro na letra A, enxergam a letra B como certa e já pula para a próxima questão e acaba perdendo. Então, analisem item por item de forma mais rápida, caso você já tenha ali uma prévia certeza, mas às vezes pode ter uma questão mais correta ou uma menos errada, beleza? Então, vamos lá. É livre a manifestação do pensamento? Sim. Sendo consentido o anonimato? Não. Aqui é a vedação ao anonimato. É vedado. Ou como também tem uma palavrinha chamada defeso. Defeso significa proibido, vedado. Beleza? Então também a letra A não pode. B.
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ah, agora sim. De novo o princípio da legalidade, mas agora ele trouxe a lei. Olha o nosso gabarito aqui, gabarito letra B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar em hipótese alguma. Cuidado, em hipótese alguma não. De fato é asilo inviolável, mas a gente viu que comporta exceções. Beleza? Então também não é a letra C. D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dado e das comunicações telefônicas. É inviolável? Seria o correto. Ele falou que é violável. Violável não. Esse sigilo é inviolável. Certo? Então, dentro do direito ali de privacidade, você tem ali a impossibilidade do rompimento, da ruptura dessas correspondências, dessas comunicações. Beleza? Então, não é violável, mas sim inviolável. Beleza? E, por fim, E. É assegurado a todos o acesso à informação e divulgação da fonte. Até aqui está correto. Mas não é assegurado a todos a divulgação da fonte, porque tem uma exceção. Caso a fonte seja importante para o sigilo profissional, ela não será assegurada. Então, essa divulgação da fonte nem sempre vai ser assegurada. Pensa comigo, imagina que uma pessoa chega para um jornalista famoso e fala assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso, um esquema gigantesco de corrupção em determinada Assembleia Legislativa de um estado aí. Né? Quase não acontece. E aí, veja, esse jornalista faz uma mega matéria que circula no país inteiro, nos principais veículos de comunicação. Pode ali esse profissional ser levado a divulgar a fonte que falou isso para ele? Não, porque ali é uma prerrogativa profissional, beleza? Do jornalista. Então, não só do jornalista, a gente tem, por exemplo, o próprio exemplo dos parlamentares, imagina lá um deputado federal, alguém vai lá e fala algo para ele também tem ali a possibilidade de não revelar a fonte. O padre, por exemplo, dentro de uma situação de confessionário, também não é obrigado a falar, a romper o sigilo ali, beleza? Então, algumas profissões, elas têm essa prerrogativa, por isso que não é assegurada a todos a divulgação da fonte. E a letra E está errada, e a gente só confirma. Gabarito, letra B de bola, beleza? Vamos nessa? Nos termos da Constituição de 88, o direito de propriedade é um direito... Opa! Agora, olha, lembra daquela estrutura que eu falei para vocês? Lembra daquela estrutura que eu falei para vocês? Título, direitos e garantias fundamentais. Capítulos, o primeiro capítulo, direitos individuais e coletivos. E lá dentro, lá no próprio caput do artigo 5º, Igor, o que é caput? Caput é cabeça. Então, no próprio caput, ou seja, no corpo do artigo 5º, ele fala direito à vida, entre outros, o direito da propriedade. Então, bora ver, é um direito social? Não. O direito social, que a gente vai ver também aqui, ele está lá no artigo 6º, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. Essa segunda parte está correta, mas a primeira torna o item A errado. B, é um direito social? A gente já viu que não, pois não possibilita ao proprietário dispor conforme o seu próprio e exclusivo interesse, também errada essa segunda parte. O proprietário ele tem essa prerrogativa exatamente o contrário, é o inverso. Ele pode dispor da forma que ele quiser, desde que ele respeite a função social. Beleza? Letra B, errado. C. Opa, já meti o gabarito aqui, né? Individual, que impede qualquer tipo de intervenção do Estado. De fato, é um direito individual, mas não impede qualquer tipo de intervenção. Beleza? A gente tem algumas situações, como, por exemplo, a desapropriação, de repente ali a utilização de forma extraordinária por parte do poder público, beleza? Então também não é a letra C. É individual, mas não é individual absoluto, certo? Se fosse individual absoluto, possibilita ao proprietário sempre dispor conforme o seu próprio exclusivo interesse. Não, cuidado.
não é absoluto e também não é sempre que vai ser do jeito que ele quer. Beleza? Se aquela propriedade ela tiver uma função social, ali uma função para a administração pública maior do que a questão individual, o interesse coletivo ele vai se sobrepor e aquele imóvel ele pode ser desapropriado, desde que com prévia e justa indenização em dinheiro, beleza? Individual, relativo, exatamente. O que é relativo, Igor? Relativo significa que ele tem o direito, mas em determinados momentos aquele direito dele pode ser afastado por um outro motivo, beleza? Então, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. A propriedade é minha, eu posso deixá-la abandonada lá? Não. Se você deixar ela abandonada, ela pode ali sofrer uma expropriação ou algo do tipo, beleza? Uma desapropriação. Ali você pode perder aquele seu imóvel justamente por ser uma grande área que não está sendo ocupada, não está ali desempenhando a sua função social, beleza? E aí a gente já viu que é exatamente o gabarito letra E é o nosso gabarito, beleza? E para finalizar, a questão de número 4, a Constituição de 88 prevê que no caso de iminente perigo público, lembra que eu falei para vocês, iminente perigo público, aí a sua propriedade ela poderá ser usada pelo Estado. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Então, veja, o carro é meu, eu comprei, estou pagando a prestação ainda. 59ª prestação, está quase para acabar. A gente pobre, igual nós, parcela de 60 vezes para cima, né? Está quase acabando, aí vem lá o policial fala, polícia, vou levar o seu carro, porque ele precisa ali, está dentro de uma situação de iminente perigo público, ele precisa utilizar o seu carro, ele vai levar. Sendo assegurado ao proprietário, o que o Estado tem que fazer caso ele pegue um bem particular meu? Vamos ver? Justa e prévia indenização em dinheiro. Igor, você acabou de falar. Acabei de falar. Veja, isso daqui é para a desapropriação, beleza? Aqui a gente vai achar lá no artigo 5º também, nos incisos, se eu não me engano, mais ou menos ali para o inciso 16, se não me falha a memória, certo? 15, 16, 17, mais ou menos por ali. Então, você tem a desapropriação. Desapropriação não, né? Você tem a desapropriação. Essa desapropriação é a perda da sua propriedade. Imagina que, de repente, vai construir uma ponte e precisa daquele espaço e a sua casa está ali. Então, se vai ter que pegar a sua casa para construir determinada coisa ali, por conta do interesse público se sobressair, você terá, nesse caso, uma justa e prévia indenização e tem que ser em cash, em dinheiro, beleza? Aí, havendo ou não dano, aí não é aqui, porque não tem nada a ver com a desapropriação. Na verdade, tem a situação de utilização excepcional desse seu bem, dessa sua propriedade particular. E é exatamente o que está errado, e a gente vai já ver em outra questão. Então, não é a letra A. B. Indenização posterior? Sim. A indenização é posterior. Mas eu vou, meio que alugar, Igor, a minha propriedade? Não. Essa indenização, ela só virá se houver dano. Ela só virá se houver dano. Beleza? Então, você tem aqui, indenização posterior se houver dano. Beleza? Justa e prévia indenização em dinheiro. Justa e prévia indenização em dinheiro. Só confirmar aqui. É isso mesmo. Na verdade, é o inciso que eu falei, 16 é o 25. Beleza? Indenização posterior, ou seja, é só depois que ele te devolver, o carro está inteiro, não houve dano, então não tem essa indenização. Bateu o carro, amassou, indenização posterior, se houver dano, beleza? C, justa e prévia indenização em dinheiro, se houver dano. Sim, é justa, tem que ser, né? Mas não é prévia. Por quê? Só se houver dano, não tem nem como, né? Ser prévia, se houver dano. Se ele nem usou, como que vai haver dano? Eu vou botar 2x aqui, né? 2 traços aqui nessa C, que não pode ser. D, indenização posterior, havendo dano, havendo ou não dano, que é exatamente essa partezinha aqui. Não é havendo ou não dano,
é só se houver dano. Letra D, errado. Beleza? E E, caução prévia. E o que é caução? É como se o Estado deixasse uma grana para, caso aconteça alguma coisa, o particular ter ali já em mãos uma segurança de que ele ali teria ressarcido aquele valor, beleza? Não é o caso também, não precisa de caução prévia para assegurar, ó, valor assecuratório, para assegurar o uso do bem, beleza? Então, letra E também não. E aqui a gente só confirma gabarito letra B de bola, beleza? Com isso a gente encerra esse primeiro bloco e eu trago aqui para vocês, ó, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios tem tantas lições para nos dar e em meio, às vezes, a tanta aflição, angústia, ansiedade que o mundo dos concursos nos causa, a gente tem sempre que lembrar que tem algo que afaga o nosso coração quando a gente precisa. Basta você pedir, basta você ir atrás, beleza? Eu sou o professor Igor Muniz, trazer novamente aqui as redes sociais aqui para vocês, beleza? Siga-nos lá no Instagram. A gente está iniciando esse projeto, iniciando essa luta, essa batalha junto com vocês e eu espero que possamos crescer juntos, beleza? Eu espero ajudá-los, espero que tenha ajudado. Desejo desde já uma boa prova lá no CNU, no bloco 8, certo? Que estejam sendo iluminados aí no dia da prova e que caia de repente alguma coisa que a gente vai ver aqui no decorrer das nossas aulas. Aula 1 finalizada, até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tamo junto, força e honra.